Fiz um roteiro bem legal, mas... Alguém está sentindo falta da bicicletinha? Zero aí? roteiro hoje. Bom, meus queridos, boa tarde a todos que estão aqui. É um imenso prazer estar aqui com uma pessoa que é meu amigo, na verdade, né? Que eu convidei para vir, porque é um cara de performance, né? Um cara de performance e a gente está começando uma performance. E a gente tem o nosso Full Face Cast. Esse é um podcast um pouco diferente, que é um podcast de amigo de verdade, assim, familiar. Na nossa entrada agora na Face Unique, vocês acompanhem depois os podcasts do Full Face Cast da Face Unique. Eu coloquei um pouco do meu nome no jogo agora. Para quem não sabe, eu sou Anderson Bernal, sou dentista há 30 anos, reabilitador oral e, por coincidência, dentista do Paulo Musi. Dentista do Musi. Então a gente é amigo, na verdade. Sejam amigos dos seus pacientes, porque eu só sou o clínico geral dele, só isso. Deu dor de dente? Procura o Bernal, ele é um médico do interior. Deu problema? Procura o Paulo Musi. A gente compactua da mesma filosofia. E para trazer o Musi aqui, eu fiz um roteiro incrível, que eu nunca fiz nenhum roteiro. E, obviamente, eu não vou seguir nenhum roteiro. Eu não vou nem ler o que o Cris passou a madrugada fazendo. Cada um com seus problemas. Para você que está assistindo aí, bem-vindo ao Full Face Cast, é o podcast da Face Unique. É uma nova gestão, a gente começou um processo agora. É uma rede de clínicas de odontologia full face, não é harmonização facial. É dente e face como um todo. Quem não conhece, eu queria que vocês conhecessem, tá? Instagram, @FaceUniqueOficial, Face Unique Franchise, beleza? Bom, o meu convidado do Full Face Cast, nada mais, nada menos que Paulo Musi. Obrigado, irmão. Paulo Musi, pela vinda. Veio de helicóptero, veio bonito hoje, hein? Precisava chegar, né? Precisava chegar, a gente vem. Obrigado por estar aqui, irmão, para a gente falar um pouco de performance. Saúde, melhora de vida, autoestima, empoderamento, tudo isso está ligado à medicina, tudo isso está ligado à qualidade de vida. É isso ou eu estou falando besteira? Não, estou falando tudo certo. A única coisa que eu chamo a atenção é que às vezes a gente acha um monte de palavra bonita para falar de coisa que na verdade é óbvia. E sabe que eu estava num show de um humorista e ele falou uma coisa que, se você parar para pensar, é um escárnio para a plateia. Ele virou para a plateia em um determinado momento e ele falou o seguinte: vocês me pagam para eu prestar atenção na vida e trazer para vocês aquilo que vocês passam todo dia durante 1h30 em cima de um palco. E quando a gente fala de performance, a gente não fala daquilo que as pessoas trazem para a gente gente fala daquilo que nós fazemos. E o que é mais difícil quando a gente fala de performance esportiva, que é o meu dia a dia no consultório? As pessoas que eu atendo, se a gente for ver os atletas de altíssimo desempenho, eles são a minoria no consultório, até porque eles são muito raros. A gente bateu esse ano, passamos de 20 mil pacientes, que a gente cuida desde 2007, 2008. E destes pacientes, 99,99% são pessoas como nós que estamos aqui. E por que você fala de performance para essas pessoas? Porque vai fazer tudo que vocês fazem, tudo que nós fazemos, e conseguir aumentar ainda um pouquinho mais. Então tá bom, você fala assim, eu preciso ganhar mais dinheiro. Legal, você consegue trabalhar 1 hora a mais, mas se você já trabalha 16? Aí tá. Eu vou trabalhar mais um dia por semana, mas se você já trabalha 6? Eu quero passar mais tempo com os meus filhos, mas quando? De madrugada? Porque eles estão na escola, aí à tarde ele está na aula de música, ela está na aula de natação. Então, a gente começa a perceber que as nossas vidas, elas são alta performance. Eu empresto para vocês uma pessoa que eu dou aula, um autor chamado Kreher, que ele fala sobre overtraining. O overtraining é quando você atravessa o seu limite de recuperação daquilo que você exerce como exercício. Isso não é na hora que você está fazendo. Isso é uma alteração tardia e crônica. Então, vamos supor que você aguente a fazer 45 minutos de exercício. Mas você decide fazer todo dia 50.
Um dia não fará diferença. Uma semana, você vai acumular 25 minutos além da sua capacidade. Não fará diferença. Mas depois de 4 semanas, você já está falando que a cada mês você treinou a mais, o equivalente a 2 ou 3 treinos. Quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente percebe que a gente não faz só o exercício a mais. A gente dorme a menos, a gente come menos, a gente sente menos. Quanto tempo você gastou do lado da pessoa que você gosta, da pessoa que você ama, da pessoa que te agrada? E quanto tempo você gastou das pessoas que você é obrigado a estar, porque você está fazendo uma coisa muito honrosa, hein? Você está servindo, você está prestando um serviço. E aí você começa a entender que nesse balanço, a verdadeira performance não é do atleta, Bernal. A verdadeira performance é nossa, porque o atleta ele é pago para descansar. Exatamente. E todos nós pagamos para treinar. E ficamos sem condição de fazer aquilo que é o nosso principal, porque é um trade-off. Eu preciso me exercer fisicamente, eu preciso me exercer profissionalmente, eu preciso me exercer afetivamente, só que o tempo. E por que eu gosto desse Kreher? Porque um dos motivos que ele coloca de overtraining é uma coisa que a gente vive hoje, e é só você olhar na rede social. Tá todo mundo pronto para te fazer uma agressão. E muita gente só observando aquilo. Né? Que mostra o quê? Que a nossa sociedade ela tem faltado com o quê? Com justamente aquilo que é a nossa capacidade de lidar com o que o Kreher fala que é o principal fator de estresse para as pessoas, que é problemas relacionados à parte afetiva. Família, cônjuge, filho, preocupação com as pessoas que você gosta. Vou te falar uma coisa. Eu atendi um paciente antes das férias e ele estava muito irritado com a mãe dele. E aí ele começou, porque minha mãe faz aquilo, porque minha mãe faz isso, porque minha mãe faz aquilo outro. Aí eu perguntei para ele, quantas vezes você vê sua mãe por mês? Ele falou, 1. Quantas horas você passa com ela? Aí ele falou, umas 4 mais ou menos. Legal, então você está me falando que por mês você passa 4 horas com a sua mãe. Ou seja, você demora mais ou menos 6 meses para passar um dia. Quer dizer que se ela viver 10 anos, você vai ter passado 1 semana com ela. Aí ele olhou, o olho dele arregalou, e eu falei, sabe que você está bravo, que você está vendo sua mãe envelhecer. Você está irritado com ela porque você observa ela envelhecer e você não queria que isso acontecesse. Então você não tem que tratar mal sua mãe. Você tem que entender isso dentro de você e trabalhar para que isso se amplie. Isso é um estresse que todos nós passamos. A gente está vendo as pessoas que estão em volta da gente envelhecer e a gente não está tendo controle. Uma coisa pequena. O quanto tempo você tem dedicado para as pessoas que você gosta? Quanto isso tem feito bem para você em vez de fazer mal, porque você está vendo que elas estão se despedindo diariamente de você. Então, esse overtraining, esse excesso que a gente vive, ele traz para a gente uma contemporização daquilo que tanto que é importante a gente discutir desempenho para nós. O que é desempenho para nós? É a gente poder se exercer como ser humano. Você luta uma vida inteira para formar uma família, você sacrifica o seu tempo por ela, só que aí você acaba não vivendo com ela porque você está se sacrificando para conseguir justamente sustentá-la. Então, é muito legal ter esse bate-papo aqui com você, porque a gente discute essas coisas, né? É importante, gente, trazer um pouco da alma do Paulo, do coração dele, e dessa característica de olhar a vida com um tom mais simples do que as pessoas imaginam. Porque às vezes não é tão complicado como todo mundo acha. Principalmente na nossa área de atuação médica. Porque eu acho que a primeira lição número 1, tem muito recém-formado aqui, Paulo, tem muita gente que está começando a carreira. E assim, eu sempre falo o seguinte, primeira coisa, você ama o que você faz? Ou você se formou porque o teu pai estava afim, ou você se formou porque ser doutor é legal. Você tá preparado para receber cuspida na cara, eu falo? É verdade. Passar sangue no dedo, cortar a mão, bafo. Tudo que você imagina que de pior que pode ter, pior para os outros. Para a gente é animal. Você acha que é a mesma situação? Você é ortopedista de formação, você é um médico ortopedista, né? De ver um braço quebrado, o cara, o braço está quebrado, vamos lá arrumar. Então, a lição número 1 que eu sempre falo, do amor, Paulo, como forma de andamento da sua carreira. E respeitar o tempo, assim como construir um corpo bem definido, assim requer um militarismo, eu posso falar essa palavra? Ou essa palavra... Eu acho que o exército ele utiliza, né? Ele utiliza de um valor nosso que é a disciplina. Disciplina, pronto. Vamos falar de disciplina. Você acha que a construção de carreira ela depende do amor e da disciplina e de mais o quê?
Tem alguém que é recém-formado aqui? Deixa eu ter uma ideia. Menos de 5 anos de formado? Tô vendo. Legal. Você sabe o que a gente falava em 2004, o ano que eu me formei? O ano que eu me formei, a nossa conversa na turma era assim: cara, você sabe o que vai acontecer em dezembro? Aí a gente falava, a gente vai se formar. E um amigo nosso falou assim, não, a gente vai ser os mais novos desempregados do Brasil. E isso fazia não passar nem Wi-Fi. E aí, o que começou a acontecer? A gente começou a se movimentar para fazer residência. Legal. A gente entrou na residência, todo mundo junto. E aí a gente trabalhava loucamente. E aí estava chegando o final da residência. E aí a gente vai se formar na residência. E agora? Nós vamos ser os primeiros especialistas desempregados do Brasil. E tudo seguiu adiante e a gente sobreviveu. E quando nós vimos, eu recém-formado, eu mais trabalhava do que talvez respirava. Eu dava 4 plantões por semana de 24 horas. Ou seja, eu vivia mais ou menos 36 horas por semana. Mais ou menos. Não façam isso. Isso não vale a pena. Isso só foi a situação que eu estava visto naquela hora, né? Não posso falar nada também não, né? Pois é, mas quem é profissional de saúde passa por isso. Isso é uma questão meio que é obrigatória para a gente, porque a gente vive aquilo que a gente faz. E por que a gente vive aquilo que a gente faz? Porque a gente herdou uma coisa que pode ser um presente ou pode ser uma maldição, que chama empatia. A dor do outro você sente em você. Isso. E aí eu volto para uma coisa que você falou. É piegas a gente falar em 2023, o amor, que você ama. Deixa eu explicar uma coisa para vocês e fazer uma pergunta retórica. Você admira a sua profissão? Se você admira, você respeita. Tudo bem? Você sabe o que acontece com tudo aquilo que você respeita ao longo dos anos? Você ama. Você pode pegar a pessoa mais cética do mundo. Você pode encontrá-la no meio da praia, descansando. Eu duvido que essa pessoa se negue a atender outra pessoa que chegue para ela com um problema que ela lida. Gente, isso aconteceu comigo. Eu estava na praia, tranquilamente, como nesse final de semana. 4 horas da manhã, era isso mesmo? Era isso? Porra. Isso foi essa madrugada. Não, mas foi outra história. E assim, vocês sabem que tem gente que imagina que eu não atendo, tá? Eu não sei do que esse pessoal acha que eu vivo. Eu vivo do meu trabalho. Não vivo de internet. E eu sou o marqueteiro da televisão, cara. Eu te entendo muito bem. Marqueteiro da televisão. A gente é escravo daquilo que a gente parece, né? Mas enfim, e aí, o que aconteceu? Um menino, ele chegou pra mim, falou, Paulo, eu acompanho você, posso tirar uma foto com você? Claro, a gente tirou uma foto. Eu virei, sentei na minha cadeira de praia, deu uma lufada de vento, e esse vento, ele foi levar o guarda-sol do menino. O que ele fez? Esticou para pegar. O que aconteceu? O ombro dele saiu do lugar. Eu vi sair do lugar. Plá, plá. E na hora, ele ficou branco, segurou o braço, eu já olhei, eu já comecei a andar em direção a ele. Ele não conseguia falar. E aí eu fui devagar, vamos deitar, deitei ele no chão e fiz uma manobra que eu aprendi na Santa Casa, que você consegue reduzir o ombro sem ser dor, né, com um jeitinho. Aí coloquei no lugar, coloquei ele em posição, deixei ele deitado um pouco, porque a pessoa que nunca passou por isso é uma dor absurda. Absurdo. E depois ela não consegue levantar, ela faz desmaio. E aí a gente cuidou da situação. A mão no joelho aqui, com o meu saiu do lugar, eu fico assim, ó. Aí a mulher dele chegou pra mim e falou assim, nossa, você é médico de verdade. Aí eu falei, então eu minto muito bem pra muita gente. Né? Porque, sabe, essa empatia, essa coisa de isso incomodar você, que faz você admirar a profissão que você escolheu, com o tempo respeitá-la. Por isso que muitas vezes vocês se chateiam com a forma que outras pessoas tratam a profissão de vocês. E existe essa indignação, e vocês têm que ter essa indignação, porque isso faz com que essa profissão esteja viva dentro de vocês. E, claro, isso vai levar ao amor. A única coisa que eu falo para vocês, aquilo que você sente pela sua profissão, ela tem que bastar para que você se exerça plenamente nela. Por que eu falo isso? Porque hoje, tudo sai aqui. E a gente não é mais culpado pelo que a gente pensa do que pela gente fala. Nós somos julgados por aquilo que outras pessoas pegam dos fragmentos do que nós dissemos. Então, uma coisa que eu falo para vocês em rede social. A rede social é uma realidade, ela não vai embora, ela não vai passar, e a gente tem duas sociedades para lidar. A gente tem a sociedade nossa, humana, presencial. E a gente tem uma sociedade volátil, ácida, maravilhosa, mas perigosa,
que é a rede social. Aqui, a gente está vivendo a 40 km por hora. A rede social é a gente tentar fazer uma curva a 300. Por isso que eu falo para vocês, cuidar da profissão de vocês, cuidar desse medo que a gente tem de não ter sucesso, é também saber não destruir a nossa profissão, porque quando a gente passa para atacar as pessoas que, na nossa opinião, desrespeitam a nossa profissão, a gente ataca a nossa profissão. Quando a gente passa para atacar as instituições, a gente não está atacando aquele mal-estar que é gerado pelas pessoas que não são punidas por aquilo que elas fazem de errado. A gente está atacando as pessoas que protegem a nossa execução que é certa. Então, calma, não seja levado pela onda da rede social e saibam, vocês nunca estarão falando com pessoas que estão prontas a entendê-los. A rede social está pronta para julgá-los. E eu falo isso porque muita gente olhou para a rede social e falou assim, aqui que eu vou fazer a minha propaganda. A rede social não é para você fazer propaganda, é para você servir. Ela é uma extensão daquilo que é a sua profissão. Faça isso. Você vai gerar conteúdo. O conteúdo é inequívoco. Por que que em um determinado momento o pessoal começou a falar, não dá para... Eles começaram a comentar que não dava para me cancelar. Simples. Porque não tem boato que seja capaz de bater o que eu faço há 10 anos só de Instagram. Eu tenho Instagram desde 2012. Cada pergunta que eu respondi, cada pessoa que eu estendi aquilo que era a minha responsabilidade social como profissional, isso fala por mim. Do mesmo jeito para vocês, o que vai falar para vocês é a forma que vocês vão utilizar a sua voz digital e que vai fazer com que outras pessoas se identifiquem com vocês. Porque as pessoas também não procuram mais você simplesmente pela sua habilidade técnica. Elas procuram por quem você é, como você se exerce, sua habilidade social, aquilo que é a sua docilidade ou o seu pragmatismo em receber essa pessoa. É uma forma de um amigo te indicar. A gente recebeu por indicação. Eu conheci o Bernal por indicação. Pessoal, porque eu também sou dessa época. Aí vem o primeiro gancho, tá? Vou até te cortar porque Fala. é legal. Eu gosto sempre de falar do marketing, de jogar o que precisa. Qual o primeiro gancho hoje que a gente vive na nossa profissão? O primeiro gancho, onde todo mundo acha, e o Paulo vai concordar comigo, eu tenho certeza, que 100% da gente ter sucesso está no marketing online. Vocês estão redondamente enganados. Verdade. O sucesso profissional está no negócio que chama-se relacionamento. Relacionamento é você ter a recorrência dos seus casos. Eu sempre falo assim, vai fazer uma especialidade, alguma coisa, Paulo? Faça primeiro bem feito aquela, faça a segunda. Aí acontece muito dessa história de cancelar, de falar, pô, as fotos do Bernal, as fotos não sei de quem não estão boas, as fotos não estão legais. Falo, mas eu não estou aqui para ser fotógrafo. Exato. Cara, estou aqui para passar a informação do meu conteúdo. Se a foto é artística ou não, tanto faz. Eu quero mostrar a minha habilidade e mostrar aquilo que eu sou capaz de produzir ao bem do próximo, que eu amo, que é meu cliente, que eu sou o dentista do interior. Eu quero que saibam eu pelo meu nome, vão conseguir falar comigo, entende? A roda gigante do amor, mas principalmente a roda gigante do conhecimento frente a tratamento. Então, eu ouvi uma vez isso, eu falei, cara, mas para mim não importa. Não importa se ele tem 10 milhões de seguidores, se ele tem 1. O importa é que se ele entrega para aquela pessoa que ele se propôs profissionalmente a se entregar, aí sim a gente está falando de saúde como um todo. Puxando esse gancho, meu irmão Paulo, a gente vai falar depois um pouco de como ele chegou e qual a importância dele, o que ele acha da odontologia, vocês vão entender. Cara, o Paulo é um cara fora da curva com relação à saúde e com relação à pergunta que eu vou fazer para ele. Irmãozão, a saúde começa pela boca, esse é um jargão da odontologia que a gente usa. E eu quero perguntar para o médico se esta frase tem fundamento de acordo com tudo aquilo que também você pensa. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que a nossa autoestima, ela começa pela boca. Todo mundo aqui quer ser conhecido por aquilo que fala. Como é que tua boca vai não ter uma aparência exatamente igual àquilo que é o valor daquilo que você vai falar? Então, a sua boca, na realidade, presta atenção, quando alguém está falando com você, você olha para os olhos e para a boca. Só que você olha mais tempo para a boca do que para os olhos. Isso é o que chama de escutativa. Eu estou olhando para vocês aqui. Alguns de vocês olham para os meus olhos, olham para a minha boca. E vocês todos ficam mais tempo na minha boca. E se eu não tivesse um sorriso que fosse
da mesma forma, com a importância que eu dou para aquilo que eu faço. Isso é o que a gente chama de adequação. Só que para mim isso também é importante. Eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir seguro. E eu falo isso para vocês porque a época que eu venho, o lugar que eu venho, a gente tinha recursos muito limitados. E o Bernal conta essa história bem porque eu tinha uma restauração nos dentes da frente, nos 2 incisivos, que eu escovava o dente com tanta força, que eu tinha estria no dente. Você imagina, isso daqui 5 vezes por dia, porque eu sempre fui um menino limpinho. Eu não era esses moleque porqueira que cuidado, tem... porqueira. Tá Porra, louco. vagabundo, os caras não escovam os dentes, cara. Não, os moleque piranha, ele vai falar com você, tá aquele bafo de vinagre, aí você fala, meu Deus Não, do céu. zoado. Você é virgem, né, filho? Come ninguém, o japonês, né, mano? Não é possível, nunca beijou, né, virgem de boca. Falei, pelo amor de Deus, e fica lá na internet fazendo hate. Um demônio desse. Isso, um demônio desse. Ave Maria, cara. E assim... Não escova, eu faço uma pergunta, dá te cortando já, eu falo, cara, você usa fio dental? Aí eu fico, eu sou carudo, dental? Eu sou um puta carudo, né? Eu falo, você usa fio dental, você não usa nada. Aí eu começo, vagabundo, ficar falando, tudo vagabundo, não usa fio dental, uma vez por dia, quem usa? Aí fica todo mundo me olhando, eu falo, vagabundo, depois quer ter cárie, não quer ter cárie, o dentista é caro, você faz a prevenção? Eu brinco, cara, eu choco, porque chocar faz parte do autoprocesso da pessoa, pô, ela quer se defender de alguma maneira. E se você tem que passar a mão na cabeça da pessoa o tempo inteiro, você não dá um tapa e fala, escuta, acorda. É a mesma coisa que ele falou, vagabundo. Eu falo, vagabundo. Não, eu faço a pergunta, eu falo assim, você põe o mindinho na boca? Eu falo, eu ponho. Não faz fio dental, porque quem faz isso daqui, ó, não faz fio dental. Porque se usasse fio dental, o cara não fazia isso. Certeza absoluta. Não, mas o Paulo tinha cuidado de saúde, porque ele já é atleta mesmo, então na boca também tinha performance. Só que nessa época, eu tinha uma restauração que era para cobrir essa estria. E, cara, eu tinha um dentista muito bom, e ele fez aquilo artesanalmente. Só que imagina uma restauração de mais ou menos 1995, né? Que bem tá executada, lá, bem executada. mas por melhor que ela tenha sido executada, gente, é uma restauração de 1995, talvez 94, tá? E eu não sorria, eu sorria assim. Eu comecei a sorrir, mostrar o dente depois que o Bernal começou a cuidar da minha boca e falou, não, dá para fazer, é uma coisa factível. Porque até então, por mais que a gente trabalhasse com performance, existem coisas que não chegam pra gente. Então essas questões de, principalmente performance estética, não são coisas que têm penetração nas pessoas. Todo mundo acha que um sorriso perfeito, ou você nasceu com ele, ou você gastou R$1 milhão para conquistá-lo, aquilo está fora do seu alcance, e caso você tenha, não é possível de ser mantido porque você precisa de dinheiro. Pô, mas, claro, para comprar uma escova de dente e uma pasta, né, para usar um fio dental. Então a gente pensa que o óbvio não precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito sempre, pessoal. Isso é outra coisa que eu aprendi na rede social. Ah, você soa repetitivo. Sabe por que a gente soa repetitivo? Tem uma estatística que mostra que pelo menos 30% das pessoas que conhecem a sua rede social é a primeira vez que ela te vê. Então você não pode fazer a sua rede social como se você estivesse fazendo um curso. Ah, não, eu já estou num nível muito avançado porque eu estou há 5 anos na rede social. Não, você tem que falar o básico, o óbvio, todo dia. E quando a gente entende a importância disso, a gente fala de uma coisa que chama Core Skills. Vocês já ouviram falar nisso daqui? Core Skills. A gente falava de Soft Skills. Soft Skills são habilidades finas. Então existia um jargão que falava o seguinte, a gente é contratado pelos nossos Hard Skills, nossa formação, nossos diplomas, nossas pós-graduações, mas nós somos demitidos pela falta dos nossos soft skills, que é principalmente nossas habilidades humanas, como você vai tratar as pessoas. Coisa simples. A Roberta, que vocês não conhecem, né? Ela, enfim, ela tem muito medo de dentista e, pelo amor de Deus, vocês não contem isso pra ninguém. Ah, tá no podcast, já foi. Já foi. E eu levei ela pro Bernal cuidar. E ele notou que ela não vai falar pro Bernal que eu tenho medo de dentista, não vai falar. E ele notou que ela ia, pegava minha mão, apertava minha mão, eu ficava com ela. Só o fato dele fazer as coisas mais devagar, cuidar do ruído dos aparelhos, fez ela relaxar. A gente estava no carro, ela falou, nossa, eu nunca fui num dentista e me senti assim. Isso é soft skill. Agora, o que é a análise que a gente faz hoje? A análise que a gente faz hoje é que o termo soft skill, ele é impreciso porque ele fala de algo que parece supérfluo. E, na verdade, não é. A habilidade fina, no sentido da habilidade humana, é fundamental. Então, a gente chama isso de core skills. Então, tem a sua formação,
mas tem como você trata o paciente. Você pode ser um excelente técnico. Você consegue aplicar isso para o paciente? Vamos falar no caso da Roberta. Você pode ser uma excelente nutricionista. O que ela mesmo fala? Ela fala, olha, eu sou uma pessoa muito bem formada e habilidosa. Eu tenho certeza que tem gente melhor do que eu. Só que eu cuido também pro jeito que eu falo com o meu paciente, eu abordo. Se vocês já fizeram dieta alguma vez na vida de vocês, vocês vão lembrar disso. Esticar um papel com cardápio feito faz você fazer uma dieta? Não faz. Saber por que você tem que fazer aquilo, fazer uma avaliação daquilo que você faz para uma transição daquilo que é possível é diferente. E do mesmo jeito que a gente coloca, talvez, um aparelho ortodôntico, que você vai devagarzinho mexendo milímetro por milímetro, é assim com todas as coisas que levam ao comportamento da pessoa. É assim com fazer dieta, é assim com fazer exercício, é assim com fazer uma prova para você passar num exame, é assim com você estudar para um concurso. É sempre assim, é sempre numa velocidade onde o que está mudando ao longo do tempo é diametralmente oposto. Porém, a mudança naquele dia é quase imperceptível. Olha que interessante. Falando do caso da Roberta, até no caso do Paulo mesmo, para vocês que são dentistas, eu estou aqui para fazer essa analogia, tá, gente? O Musa é um cara que tem bastante conteúdo para trazer para a gente como área de saúde, como ser humano. Mas principalmente eu estou aqui para cortar e ser aquele parceiro para poder trazer talvez um pouco mais do que é a sensibilidade que o Paulo tem, que eu consegui realmente trazer para o dia a dia de um atendimento clínico para ele, para a Roberta, mas principalmente para o Paulo, porque a história do Paulo, ele chegou para mim e falou, cara, tenho medo. E aí, quando eu olhei o que o Paulo tinha, obviamente, puta, monstro, velho. Escova de dente, lixadeira. Eu falei, calma, aonde está o sensorial? Eu não gosto, pode ser a palavra alta performance, gente, como dentista, mas eu estou usando essa palavra de uma outra maneira, de dentista altamente sensível para entender a outra pessoa que está sendo cuidada. Quais são as duas coisas importantes? E no caso dele, então, Roberta, que foram sempre importantes. A técnica a gente tem que ter. Se a gente tem, a gente pode se habilitar a mexer naquilo que o nosso cliente veio fazer. E a segunda coisa é a sensibilidade para ouvir. O grande mal, às vezes, é a gente falar demais, ouvir de menos. No nosso caso de atendimento médico odontológico, a gente precisa ouvir. Aquele tempo daquela primeira consulta mais demorada, pô, eu passo com o Paulo. Pô, a gente faz uma consulta de 1h30, ele precisa perguntar. Já me conhece? Ok. Mas a sensibilidade que a gente teve que ter, e no meu caso, de entender qual era a vontade dele. E aí veio a pergunta, no final, entendendo, eu falei, ok, eu preciso de rapidez, preciso de dinâmica, preciso de sensibilidade, preciso de amor. As palavras vêm na minha cabeça como mantra. Eu vou formando uma poesia para atender. Porra, André, é piegas falar. Você está montando uma poesia para atender? Quem me conhece sabe que é exatamente isso que eu faço. Se você envolve o amor naquilo com a técnica, você entrega para a pessoa aquilo que ela necessita. No caso dele, eu falei, escuta, vamos começar pelo básico. Como escovam os dentes da maneira para não arregaçar essa escova de dente? Certo? E aí, com um cara de performance, é fácil. Tira a mão, tira a força, tira... Meio difícil. Vou fazer mandar fazer a escova do Iron Man para você. A escova de dente da 2 semanas estava assim. E aí eu fiz a modificação. Por quê? Porque a prevenção é o segredo do sucesso da longevidade dental. Cara, a prevenção é tudo. A prevenção sustenta a minha clínica hoje. Eu sempre falo, prevenir é tudo. Cara, prevenção tão simples. Eu falo, cara, escova de dente, pasta, fio dental. Não tem dinheiro, mas para comprar um maço de Marlboro você tem. Cigarro você tem. Não vai passar o fio dental, raspador de língua. Vagabundo, raspador de língua, R$5, 3. Tá aqui, ó. Inclusive tem um monte de raspador de língua aí para vocês. É que eu quero estimular a prevenção com as pessoas. E aí vem a questão da sensibilidade. Então acho que a primeira dica, Paulo, como médico, e essa analogia que eu estou fazendo entre dentista e médico, que somos todos iguais, porque é tudo área médica, eu não gosto dessa diferença. Essa diferença ela é tão pequena, mental, que nós somos um todo, na verdade, né? Que é o seguinte, quando eu perguntei para o Paulo se a saúde começa pela boca, é a sensibilidade no atendimento, para a gente conseguir entender o nosso paciente, Paulo, a gente precisa escutar
às vezes mais do que ouvi-lo, a gente precisa ouvi-lo mais do que falar numa primeira etapa de atendimento. Vamos falar de uma consulta propriamente dita? Eu vou falar daquilo que é a minha experiência como paciente, tá? Eu quero que vocês entendam também que é tão importante quanto estudar aquilo que você vai fazer, é viver aquilo que você vai fazer. Porque senão aquilo vira uma militância. Tem que ser assim, tem que ser assado. Você tem que fazer a coisa. Um dos meus maiores amigos é o cara que é o titular de Educação Física da UFRJ, que é o Simão, Roberto Simão. E ele fala uma coisa que serve para qualquer profissional. Ele fala, profissional de Educação Física de verdade tem que ter o calção sujo. Claro. E por que isso é legal? Porque isso traz para você uma questão da experiência. Agora, o que é interessante e que eu acho que você desenvolveu de um lado objetivo e de um lado intuitivo. Existe a hora de ouvir, onde você escuta a dor do paciente, as ansiedades e os medos. Que é o que vai determinar, não o que você vai fazer. Porque você olhou a boca dele, em 5 segundos você sabe o que está errado. 5. Mas como você vai fazer? E aí tem a outra parte, que é a parte sinestésica. Entenda que um ser humano, ele sente tudo que está em volta dele. Ele sente a luminosidade, a temperatura, a pressão, o clima do ambiente, a tensão na voz do profissional. Eu fico brincando, às vezes eu falo para os alunos do Interligas, aliás, eu vou contar uma coisa para vocês depois. O Interligas, aquele programa que eu tenho para graduando, tem 80 mil inscritos hoje. Felizmente, a gente conseguiu cuidar de bastante aluno. E o que eu falo para eles? Quando a gente está numa questão de como e porquê, você tem que pensar o seguinte. Imagina que você estivesse fazendo uma cirurgia ortopédica. E cirurgia ortopédica e marcenaria está muito perto. Lado a lado. Né? A gente usa a mesma coisa, Se é literalmente. a mesa cirúrgica, dá até o medo. Imagina que o paciente não estivesse dormindo, aí ele escuta um barulho assim. Tá! Oh, caramba! O que ele ia sentir? Só quem esteve no centro cirúrgico sabe o que é isso. Só quem já esteve no centro cirúrgico sabe, exatamente. Agora, um cirurgião dentista, ele está com o paciente na maca. E pode acontecer. Pode quebrar uma broca, pode quebrar um dente, tudo pode acontecer. A gente sempre espera, do ponto de vista cirúrgico, que sempre saia o melhor. Mas a gente tem que estar preparado para o pior, porque acontece. E o que é o lance do escutar e do falar? Como a gente é sinestésico e está prestando atenção em tudo, aquilo que for o estímulo mais forte é o que guia aquilo que é a nossa sensação no lugar. Você tem uma habilidade impressionante que você consegue fazer um discurso enquanto você está fazendo coisas mirabolantes na nossa boca. Isso distrai. É uma qualidade que eu tento fazer para distração mesmo. Mas é meio automático, né? Mas isso é uma habilidade que a gente precisa falar. Porque a gente está tão preocupado em falar. Olha, a gente precisa escutar mais do que fala, que a gente esquece de falar enquanto a gente faz. Porque isso distrai. Lembra? A pessoa não consegue ver o que está acontecendo na boca dela. Ela está cansada, que ela está aquele tempo inteiro. Ela tem sensações que ela não sabe definir o nível de perigo que é. Então, se ela sente uma beliscadinha, ela já acha que está enfiando a máquina na gengiva dela, no osso dela. E, na verdade, não é nada disso. Então, essa habilidade não é só de falar e escutar. É de você escutar na hora certa e falar na hora certa. E quando você notar que isso é uma habilidade, desenvolver isso. Essa nossa calma, essa nossa capacidade de... Aliás, essa nossa sensação de paciente, de estar seguro, vem da pessoa que está cuidando da gente e também explicar o que está fazendo. Olha, está tudo bem, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo. A maior aprendizado que eu tive nisso não foi na ortopedia, foi na pediatria. A pediatria foi uma área que eu deixei de lado porque eu tinha muita contratransferência e eu descobri que eu não gosto de ser médico de criança. Eu gosto de brincar com criança. Ser médico de criança, você não pode levar a doença da criança para casa. Eu falo isso para vocês que eu quase desisti de medicina quando eu passei na nefropediatria. Eu via criança que sabia que ia morrer. E isso é a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida. O trauma mais maluco não se compara uma criança de 7, 8, 12 anos olhar para você e saber que ela vai morrer. E verbalizar isso. Parece que você está falando com um homem de 80 anos. É assustador. Na pediatria, o que eu entendia?
Eu via que quando chegava para a criança e falava assim, ai, bonitinho, nenenzinho, não vai doer. E de repente você faz uma coisa que dói absurdamente. A criança virava um Exu ali no meio da sala, a mãe queria te bater, a criança queria te morder, o pai queria entrar na sala, te bater junto com a mãe, bater na mãe, bater na criança. Era um horror. Gente, eu sou de faculdade federal, lembra que era SUS. Aquilo para virar um furdunço é uma faísca. Eu pegava a criança e falava assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. E eu chamava pelo nome. A gente gosta de ouvir nosso nome. A criança também. E quando você fala o nome da criança sem tratar ela como boba, ela presta atenção em você. Faz esse exercício. Você vai observar o que eu estou falando. Eu falava com a criança, olha, Miguel, por exemplo. Miguel, eu vou fazer uma coisa que vai doer muito em você. Eu vou te dar uma injeção. Só que isso vai fazer você ficar bem. E eu preciso que você tenha coragem, porque olha para sua mãe. Ela está morrendo de medo. Você vai ter medo igual ela? Aí o molequinho, esse menino em especial, ele olhou para mim assim. E aí eu fui lá, dei a injeção, tirei. E aí, você não vai? Mas nem doeu. Olha que diferença. O fato da gente criar uma expectativa muito grande, ela pode trazer uma sensação de medo, mas ela traz uma sensação de defesa e de preparo. Quando você mente para a criança, você tira a defesa e cria uma sensação de despreparo. Verdade, pessoal, é uma coisa que tem que ser exercida em qualquer situação, principalmente na nossa ação. E essa verdade sendo repetida enquanto a gente está fazendo o nosso procedimento, ela ajuda a pessoa a se preparar, se posicionar, se sincronizar. E no pós-operatório, quando a gente está fazendo alguma coisa que não é anestesiado, serve para a pessoa entender a gravidade do que foi feito. A gente não está fazendo maquiagem na pessoa. Ela muitas vezes na minha área, ela não vai poder sair e andar, ela não vai poder sair e jogar bola, voltar a treinar no dia seguinte. E quando ela participa do processo, é mais fácil ela fazer uma coisa que é fundamental para qualquer um de nós aqui, que chama adesão. Nós temos uma opinião de adesão. O paciente tem outra. A gente acha que tem que escovar o dente depois de cada refeição. O paciente acha que se ele escovar o dente de manhã, tá bom. Você pergunta, você escova o dente? Ele fala, escovo. Opa, eu tenho 2 filhas, eu sei o que eu estou falando. Até elas aprenderem que tinha que escovar o dente, foi muito, vai escovar o dente, vai pôr o aparelho, vai escovar o dente. E para o nosso paciente é mais ou menos a mesma coisa. Com certeza. Com relação a trabalhar a parte psicológica dentro do consultório, gente, o importante é vocês entenderem cada detalhe de cada momento, cada olhar que você tem com relação ao paciente. Você viu que o Paulo deu uma dica aí de criança, de falar o nome, de você realmente falar a verdade do que está acontecendo, mas simplesmente para os nossos pacientes, você ter a paciência para explicar tecnicamente o caso dele. Qual o grande mal da gente? Tá? Eu estou fazendo sempre essa analogia, tá, Paulo, porque é importante. Ou essa comparação. Vamos fazer, o seu caso, você tem que fazer 2 restaurações, uma limpeza de dente, uma extração, uma exo, um endo, um canal, arranca-dente, pino, e aí custa tanto. Qual a calma? Você viu que eu acho que você deu um exemplo justamente de, psicologicamente, como fazer uma explicação. Então, eu vou voltar atrás, que você não precisa de tanta tecnologia para fazer isso. Para quem me conhece, sabe que eu há anos trabalho com sistemas 3D, um dos pioneiros realmente, há 13 anos atrás, 14, sei lá, faz um tempo. E eu determinei alguns modos de como trabalhar rápido em sistemas 3D. Porém, eu sempre desenhei no papel e caneta para o meu cliente, para o meu paciente, para explicar o básico. O básico da limpeza dental, o básico agora da lente de contato, que era uma frescura, tá, gente? Se eu falasse para o Paulo, vou fazer facetas laminadas em você ia responder o quê para mim? Tá bom, eu que confio em você. E aí ele deu a resposta certa. Eu confio em você. Agora, o nome... Eu vou pôr purpurina. Tá bom. Purpurina. O nome, eu botei purpurina. O nome não importa, entende? Importa para nós, que somos dentistas, falarmos entre a gente. Olha, são facetas laminadas. O termo lente de contato dental, ok. Eu falo, óbvio. O nosso cliente, ele às vezes não entende. Você tem que desenhar, e uma coisa que eu faço até hoje, Paulo, pegar o papel, a caneta e desenhar, né? E eu vou desenhando tudo que eu falo, vou desenhando, apesar de ser o cara 3D, a tecnologia, nada disso. Esses são instrumentos que facilitam o nosso estudo para atingirmos o melhor resultado para o nosso cliente, mais confortável, mais rápido, talvez mais assertivo, não sei.
mas o assertivo está dentro da gente como profissional de ter a mão e o gabarito para fazer isso. Então, talvez a importância da gente explicar, Paulo, Sempre. é fundamental? Sempre. A gente fica confortável em fazer a coisa certa. Mas o paciente ele sempre vai estar desconfortável porque ele não sabe o que ele realmente deve fazer. Quantas vezes vocês já viram pessoas que ligaram para vocês, familiar, tio, amigo, aliás, primeiro ano de faculdade, vocês eram dentistas para toda a tua família. Então, tinha uma dor de dente, tinha que fazer um implante, ligava para você, ai, Karina, o que eu tenho que fazer? Mandava foto, mandava exame. Você se formou, a tua família mesmo falava assim, não, é recém-formado, não dá para perguntar nada. É isso aí. Quantas vezes isso já aconteceu? Então, essa situação do que você deve fazer, quando você começa a colocar essas coisas na perspectiva da sua vida, você começa a entender que é importante você explicar para as pessoas o que você vai fazer para que elas entendam que aquilo ele é um processo. O que a gente vende, pessoal, e não sou eu que estou falando, foi um cara chamado Kenneth Arrow em 1963. Tá? A gente vende confiança. A gente não vende o nosso tempo, a gente não vende cura, a gente não é xamã, a gente não vende conhecimento. Você vai fazer o quê? Você vai cobrar a tua faculdade do seu paciente? Ele não vai conseguir pagar. Jamais. A gente não vende commodity. Sabe? Saúde não é uma coisa que você coloca na prateleira e você pega quando falta. E mais importante, nós não somos concessionária de carro para fazer test drive. Não, deixa eu arrancar um dente para você, para ver o que acontece, porque aí se for bom, aí eu vou ficar com você como minha dentista. Não existe isso. Não existe fazer test drive de profissional da saúde. O que faz com que nós sejamos respeitados é a nossa confiança. O que nós vendemos é a nossa confiança. E o que é a nossa confiança? Não é o que aconteceu no outro, é o que vai fazer comigo. E eu só sei o que o Bernal vai fazer comigo quando ele senta e ele me explica. Eu vou fazer assim, você precisa ficar tranquilo, a gente vai fazer a lente, você já quebrou dente, fica tranquilo que a lente aguenta, a gente vai colocar um aparelho para você de mordida para dormir, porque eu sei que você arranja o dente, que você tem todas as marcas. Então a gente entende que nós somos parte de um processo. E quando você entende que você faz parte do processo, você entende que você é um ator desse processo. Então ele depende que eu escove o dente, ele depende que eu ponha fio dental, ele depende que eu use o aparelho para dormir, ele depende que eu use esse aparelho para treinar. E algumas vezes, que você sabe, eu desobedeci. Fui dormir, esqueci. Sabe o que aconteceu? Eu acordei segurando um dente. Aí eu tenho as fotos hoje, né, dos meus dentes quebrados. Bernal, o que aconteceu? Um dentão parecendo um Nerso da Capitinga. Acontecia isso. E aí o que eu tinha dele? E aí a parte mais importante, uma vez que você definiu o que é o processo, explicou o processo, é saber que vai falhar em algum momento. E aí não é papel dele me dar bronca, é me acolher. Vem cá, eu cuido de você. Bernal nunca me deu uma bronca. Pô, Paulo, por que você não pôs o aparelho? Pô, Paulo, já foi. E o nosso paciente, assim como eu, para ele, eu não sou o filho dele, que ele vai ensinar, que ele vai dar lição de moral. Eu sou o paciente dele. Ele vai falar, putz, você não cumpriu? Entendeu? Não dá para esquecer. Mas às vezes a gente esquece. Porque a nossa vida não é bonitinha que você acorda às 8 da manhã, senta na frente de uma cadeirinha. Oi, minha senhora, como a senhora está? Tome esse anti-inflamatório, vá para casa, seja feliz. Aí às 5 da tarde cai a canetinha. Não. Minha vida é assim, eu tento tirar 30 dias de férias na primeira vez nos últimos 20 anos, não é mentira. Não, as últimas férias que eu tirei foi em 2001, porque a Unifesp entrou em greve. E mesmo assim, eu fiquei porque eu tinha trabalho de pesquisa. Esse diabo desse ano, e tudo aconteceu. Teve cancelamento do Twitter, teve no Instagram, teve gente xingando. Aconteceu o inferno e mais um pouco. E aí, quando eu achei que estava tudo bem, que eu ia comemorar o aniversário do meu pai de 68 anos, na praia, do jeito que a gente não fazia há 30 anos, 2 amigos meus caem de balão e prende no fio de força. Agora, fala pra mim, quem que merece ter uma sorte dessa? Não, eu vou descansar. Cara, você não sabe o que aconteceu, teus amigos caíram de balão. Você acha que é mentira? Você fala, não, é mentira. Ninguém cai de balão. Não só isso. Aí, não só isso, caiu no fio de alta tensão. Você fala, não, ninguém cai de balão no fio de alta tensão. Eu olhei na internet, tá lá, bzz, bzz, bzz,
Eu falei, não é possível, as coisas dão errado. O que eu posso te falar dos meus 43 anos de idade, tudo que eu fiz hoje, no meu tempo de formado, é que parece que a vida é feita para dar errado, mas a gente é tão forte que a gente faz dar certo. A gente é chato, né? A gente é chato, Bernal. Sabe? É aquela pessoa que manda mensagem. Eu tô falando que a gente se fala de madrugada às vezes. E aí? Tá aí ainda, né? Tô. E você? Tô fazendo aula. Legal. Trabalhou quanto hoje? 12 horas. Beleza. Tá sorrindo ainda? Muito. Vamos falar de outra coisa. E a coisa começa a dar certo quando você começa a se preocupar com as coisas que você não se preocupava. Como, por exemplo, explicar para as pessoas o que você vai fazer. Para ela entender que quando acontece alguma coisa de errado, também não é culpa sua. É um acaso. Não dá para a pessoa te culpar porque quebrou o dente que você acabou de fazer. Foi ela que mordeu. E pode ter certeza que foi alguma coisa que ela fez. Olha que interessante. O caso do Paulo, só para vocês saberem, foi feito... Realmente, ele chegou com desgaste dental. Ele tinha uma certa perda de DVO. Que aí, obviamente, né, pelo andamento dele. O que a gente fez? Levantamento de DVO. E aí sim, respeitando as guias, sempre respeitando a escola tradicional da reabilitação. A gente tem que estudar para fazer o caso, tá, gente? Caso prévio. É legal falar disso, né, Paulo? Legal, acho que a gente está num congresso de dentista muito importante vocês entenderem. E aí, qual foi a frase do Paulo? Né? Levantamento de DVO, ok. A gente fez os laminados, e aí com proteção, os guias funcionando. Imagina um cara com... Dá uma olhada aqui, ó. Vamos fazer uma plaquinha para ele. Faz aquela plaquinha lá. Aquela plaquinha qualquer. Faz uma plaquinha aí. Cara, não existe aquela plaquinha aí. Você mesmo debilitou o seu trabalho frente ao seu cliente. Não existe uma plaquinha aí. Existe uma placa desprogramadora. Vai estudar. Né? Você mesmo, claramente, qualquer um. Como qualquer um? Compra onde? No Mercado Livre. Não é o produto. É como você aplica a técnica. Você não vende produto. Você vende a sua expertise. E aí, sim, fizemos laminados cerâmicos no Paulo. O Paulo usa hoje umas placas. A gente até testou umas placas diferentes aí, todas impressas, na verdade, digitalizadas, que é o que eu trabalho 100% digital. E aí, o que acontece? Eu segui a escola tradicional, qualquer uma escola de reabilitação tradicional, que é respeite os guias caninos, respeite os guias de desoclusão. Quer fazer uma reabilitação? Quer fazer lente de contato? Vai estudar uma prótese total antes. Porque o dentista que não sabe o que é uma prótese total, ele não sabe fazer estética, desculpem. Olha o que eu estou falando, é uma loucura, né? Vai estudar PT. Quem sabe fazer uma PT, sabe fazer qualquer coisa. Entende um pouquinho. Isso é uma coisa meio técnica, sabe? É que assim, ó, o dentista não sabe ter dentadura, ele não entende como movimenta. Pega uma pessoa sem osso, coloca uma dentadura nela para vocês verem como é que você faz essa dentadura parar. Fica sambando, samba doido. O negócio não dá, vai comer, cai, vai para frente e cai. Não tem osso, é física. Como é que você trabalha? Você trabalha nos seus guias de oclusão. Aí sim você consegue ter um resultado. Dá uma reembasadinha aí. Não é tão simples assim. Estou fazendo realmente uma comparação. Sim. Então, caso do Paulo, ele falou, eu quero ter o sorriso do Superman. Mano, eu falei, essa foi a frase. Respeitando a coloração dele. É BL3, maquiada, HT, tá? Só para vocês saberem, porque todo mundo pergunta. O dente do Paulo é lindo, lindo, lindo. Eu falo de uma vez a cor. Não é cor. É a sensibilidade de forma, tamanho, cor, respeitando o biotipo dental com proporção áurea facial, que essa é a técnica que eu utilizo. Para quem não me conhece, eu sou o Ander Bernal lá no Instagram, @AnderBernal. Vocês vão ver eu fazer meu dia a dia mesmo, é o dia a dia raiz, natural. É o dia do no fake que eu falo, né? Vamos com força fazer o negócio acontecer. Verdade. Entendeu? Então, assim, sensibilidade em primeiro lugar, amor em segundo lugar. Tem tantas coisas em primeiro lugar, acho que é tudo em primeiro lugar, né? Quando a gente quer ser um profissional da saúde. A gente tem um checklist, na verdade, né? Acho que o primeiro lugar é o que eu falei pro Luca, filho do André, teu amigo. É você fazer a escolha que te fala no coração, né? Porque eu comparo muito com ser pai e mãe, né? Imagina que você faz pro seu filho coisas que você não faria para outra pessoa. Por quê? Porque teu filho fala no teu coração. Estamos na praia, tá tudo bem. O pessoal liga, olha, o Fabrício caiu de balão na rede elétrica, você vai ter que vir para São Paulo, urgente, 2 cirurgias, à noite. Não tem hora para acabar. Tá bom. 2 da manhã. Ô pai,
Você tá acordado? É aquela clássica frase que o filho fala que sabe que ele tá te acordando. Tô passando mal. 3 crianças na praia. Só não comeram areia da praia. Nadaram no rio, nadaram na lagoa, nadaram na praia. Deve ter bebido água, deve ter feito... Comeram a praia. Ah, vinha milho. Ah, vamos comer milho. Vinha não sei o quê. Ah, vamos comer não sei o quê. Aí, saímos para jantar à noite, comemos frugalmente. Elas quase não comeram. E aí, aquele corre-corre. Eu deixo a Roberta dormindo de lado, aí pega uma criança, põe num canto, pega outro. Ah, vomitou, peraí que o pai limpa. Aí limpa. Resultado. Gastou tudo que eu tinha de remédio, preciso de uma farmácia. Mas eu tô na praia. Aí eu descobri que não tem farmácia em plantão no litoral norte. Como que eu descobri isso? Pegando o carro, rodando para lá e para cá. E eu fui rodando até 4 e pouco da manhã e não achei absolutamente nada. Você botou um vídeo super... Você Sim. estava super não, feliz. porque eu falei assim, alguém, por favor, porque aí eu uso o Instagram para isso. Falei assim, ó, tô mandando esse... Depois olha lá. Eu tô aqui no Litoral Norte, eu tô procurando uma farmácia. Se alguém souber, me manda por direct, por favor. Eu precisava de 2 Plasil injetável, por favor. 2 seringas, 2 agulhas 30x7. Eu não tô pedindo muito. Eu não tô pedindo o centro de oncologia do Sírio-Libanês. Eu não tô pedindo o robô de operação do Moriá. Eu tô pedindo 2 Plasil por gentileza. É só isso que eu quero. Mais nada. E um pouquinho de Saleno. Tá ótimo. Tá ótimo, resolve. Era só isso que eu queria. Não tinha. Simplesmente não tinha. Agora, imagina se você faria isso para qualquer pessoa. Não. Mas para minhas filhas eu fiquei angustiado porque eu não conseguia encontrar. E não encontrou? Você encontrou? Não, eu fiquei acordado, esperando na frente da farmácia. Deu 7 da manhã, eu falei, não, a farmácia agora vai abrir. Aí veio um rapaz passando. Eu falei, escuta, gentileza. Ele, Paulo Musi, tira uma foto, tiro. A farmácia, não, mas manda um vídeo pro meu amigo, mando. Mas a farmácia só abre às 8. Aí eu fiquei esperando até às 8 da manhã, sendo comido por todo tipo de mosquito que tinha. Delícia, né? tá. A minha canela virou o jantar, o café da manhã dos mosquitos, né? Até que abriu a farmácia. Moça, tem Plasil injetável? Não. Quer dizer, é tudo para dar errado. Máximo sal de fruta. Eu consegui comprar um Plasil comprimido, um Vonal Flash e com muito custo um Omeprazol, porque toda a infecção gástrica, e é gástrico por quê? Porque foi uma resposta rápida, nenhuma delas teve diarreia, só vômito, né? Então tá o nível do estômago, você imagina que elas consumiram alguma coisa entre 2 e 5 horas antes desse sintoma. Foi 2 da manhã, estamos falando de alguma coisa 7 da noite, né? Então, as porcariadas da praia. Para outra pessoa você faria isso? Não, para seu filho você faz. Sim. O que você faz para sua profissão que você não faz para mais nada? Eu falo para você, você deixa de ir no aniversário da sua mãe, você deixa de viajar com seu pai, você põe para frente o que aquele final de semana que ia passar com seu namorado. Você não vai visitar a sua prima que você não vê faz tempo. A sua tia que mudou de casa está dando uma festa. A sua avó que tem 89 anos de idade, ela fez um bolo para você. Você está muito cansado para ir. Você fala não para um monte de coisa. Você não fala não para a sua profissão. Isso é amor pela profissão. A gente quer exercer. Porque, na verdade, pessoal, nós não somos a nossa profissão. É a nossa profissão que é cada um de nós. Eu coloquei isso daqui para eu lembrar. Isso daqui é o caduceu de Hermes. Isso não é o bastão de Asclépio. Se eu quisesse falar que eu era médico, eu tatuava uma cruz de São Marcos na testa. Eu não tenho interesse em falar, olha, eu sou médico. Não. Tatuagem, para mim, é uma coisa que a gente faz para nós. Por que é o caduceu de Hermes? Vocês conhecem esse mito? Eu vou contar essa história para vocês rapidinho, porque ela é muito bonita. Hermes, ou Mercúrio, caminhava na terra com o seu bastão, quando ele viu 2 cobras, duas víboras brigando. Essas víboras, quando perceberam a presença de Hermes, elas começaram a intensificar essa briga e ele enfiou o bastão dele no chão e ele percebeu que as víboras subiram pelo bastão e começaram a se olhar frente a frente. Isso é uma metáfora. Quem são as víboras? São os valores e os defeitos que a gente tem, brigando de forma medíocre
no chão. São as agressões, são as ofensas, é a nossa incapacidade de ser melhor e de sair daquele chão lamacento que é necessário a natureza humana sem nenhum cuidado. O que é o bastão de Hermes, o bastão de Mercúrio? E que no sincretismo é o deus Odin dos vikings, que é o cara que é o deus que anda no meio dos humanos para criar interações. O bastão dele é a forma de você ascender. Então as duas cobras, elas sobem pelo bastão porque elas estão ascendendo no seu processo divino de melhora. E quando elas sobem no bastão, elas não sobem reto, elas sobem se entrelaçando, formando o símbolo do infinito. Por que do infinito? Porque essa batalha divina entre o bem e o mal é eterna. Ela esteve em todos os nossos antepassados e vai estar em todos os nossos descendentes, porque nós somos humanos. 3 coisas fazem a base desse cajado: coragem, trabalho e esforço. Por que tem coragem, trabalho e esforço? Porque isso foi a causa de condenação de Galileu Galilei. Ele estava indo muito bem na entrevista com o cardeal Richelieu. Ele estava saindo bem de todas as perguntas. E no final, o cardeal Richelieu perguntou para ele: mas por que você apontou o telescópio para as estrelas? Ele ficou possesso. Ele virou tomar direito. Eu apontei porque o telescópio é meu. Eu tenho coragem, eu trabalho e eu não tenho medo de esforço. E ele foi preso pelo resto da vida numa torre onde ele morava. Pelo menos ele não foi morto. Lembrem de uma coisa: nenhuma virtude passa impune, assim como nenhuma boa ação. Só que não é por isso que a gente para de fazer. As outras 3 palavras que estão nas cobras, porque são as coisas que a gente luta, naquilo que eu resolvi deixar aqui, porque o que é isso daqui? Isso é minha oração diária. Eu tomando meu banho, lavando meu braço para poder operar, escovando meu braço, eu estou olhando aqui. Por quê? Porque sempre pode me faltar coragem, sempre pode me faltar esforço, sempre pode me faltar trabalho. E as outras 3 coisas: concentração, sabedoria e virtude. Essas 3 palavras estão em todas as religiões. E todas as religiões, e são a base, são os 3 pilares do budismo. E são 3 coisas que não pode faltar para a gente. E por que elas estão nas cobras? Porque tudo isso, todos os dias, vem nos assombrar. Vem nos tentar colocar do outro lado. Vem fazer você odiar alguma coisa que você vê. Até porque a gente sempre precisa de alguma coisa para amar. Ou a gente quer alguma coisa para amar, mas a gente precisa de uma coisa para odiar. Ou pelo menos a gente acha que a gente precisa. E é nessa hora que você lembra o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer. Então a história que eu te falo da tatuagem, que tem a ver com aquilo que a gente vai fazer, e que finalmente a gente volta e retoma a tua pergunta, que era em relação à nossa profissão, e por que não é piegas, e por que a gente realmente ama, é isso. E você só marca no teu corpo uma coisa que vai melhorar aquilo que você ama. Mão direita é o meu trabalho. O que tem no meu lado esquerdo? A assinatura das minhas meninas no meu cotovelo. O olho da minha mulher nas minhas costas me protegendo. Todo o meu lado esquerdo é tatuado de coisas do meu coração. É que vocês não veem, que eu não acho que é uma coisa que faz sentido ficar mostrando sempre. É uma coisa que faz diferença para mim. Eu tenho os meus ícones para me lembrar das coisas que eu preciso fazer. Por quê? Porque eu sei que eu sou humano, eu sei que eu estou sempre propenso a errar. Mas eu nunca vou errar pelo esquecimento. Porque eu estou sempre acessando o que são não as coisas boas que eu tenho, mas são as coisas boas que eu quero desenvolver. É isso aí, gente. Bom, daria para ficar horas falando com o Paulo Musi aqui. Primeiro, irmão, eu quero te agradecer a você aceitar vir no primeiro Full Face Cast aqui. Abrilhantando, na verdade não, cortando o laço que eu queria de trazer, porque eu sou dentista, gente. Eu tenho minha clínica, que é o Instituto Bernal, ok? O meu modo operacional que eu falo que é odontologia Full Face. Eu resolvi abraçar a causa da Facionic. A gente está lançando, cortando a fita com o Paulo Musi hoje, de uma gestão de clínicas de alta performance que envolve uma odontologia Full Face. Depois, se vocês quiserem, a gente está por aqui. A gente é hoje, amanhã, vocês entenderem o modo que a gente está colocando. Eu botei a minha cara no game agora. Aí não tem jeito. Aí ficou sério. Seriedade é a nossa palavra. Quero agradecer Paulo Musi.
por estar aqui, meu amigo, meu paciente, meu parceiro. A pergunta é, Paulinho, você me larga como dentista? Como assim? Você me larga? Você vai para outro? De jeito nenhum. Você está entendendo? Eu sou o dentista do interior. Eu sou aquele que, se ele me liga, está com dor de barriga, eu atendo. Obrigado a todos, obrigado pro Facecast, obrigado Paulo Musi. Ah, tem um detalhe, eu tenho um presente para você. Porque nesse jogo todo, a gente lançou a linha de cosméticos da IoCare. Eu tenho um presente da FaceUnic para você também. Traga o presente aí para você levar, que você tem que ir embora. Então você vai levar para a Roberta o presente da nossa linha. A gente vai ter uma linha depois no portal também de roupa, de roupão. É conceito, a gente é doido. É conceito. Traz aqui, por gentileza, rapidinho. Irmão, você vai levar essa caixa da Face. Abre aí, tem um roupão para... Tem um roupão para... Deixa eu ver. Cara, tem um roupão pro Musi. Aí tem um roupão pra Roberta também. Tem um roupão, tem um boné, tem o kit da gente aí todo, tá? Beleza? Os produtos da rede da IoCare, que fazem parte da FaceUnic, para ter o scanner, para ter o produto, para ter tudo, tem que ser FaceUnic, é um odontologia full face. Leva para tuas filhas agora, espuma de limpeza, 2 hidratantes, 3 sérums, ácido hialurônico, vitamina C e clareador. Tudo fabricação, liberado Anvisa, tudo bonitinho, tudo certo, tudo maravilhoso. Presentes que o Paulo vai embora. Mano, sem palavras. Aqui é performance, mas primeiro de tudo aqui é amor. Valeu, irmão. Tchau, Full Facecast. Valeu.